Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do desempenho do setor agropecuário nacional. Você vai ver como está o mercado do leite aqui no Brasil. Eu vou conversar com Armando Hollenberg, presidente do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás. E vamos falar da pavimentação da GO 147 e outras rodovias, uma parceria entre o IFAG e o governo de Goiás. Você vai ver como anda o setor do café e eu vou conversar também com Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios, e vamos conversar da nova safra brasileira, o que esperar dela. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do desempenho do setor agropecuário nacional. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ela divulgou uma análise detalhada sobre o desempenho do agronegócio no mês de agosto, destacando um panorama complexo que mistura resultados positivos com desafios pontuais. Esse relatório, que abrange desde a balança comercial até os indicadores econômicos internos, oferece uma visão abrangente das cadeias produtivas do setor. No comércio internacional, as exportações do agronegócio mantiveram um desempenho robusto, impulsionadas pela demanda mundial por produtos brasileiros. No entanto, a análise aponta para uma redução nas vendas para os Estados Unidos, atribuída às tarifas impostas no período. Em contrapartida, outros mercados ampliaram as suas compras, garantindo a continuidade do crescimento da participação do Brasil no mercado mundial. Internamente, a análise da CNA revelou que os preços da soja continuaram em valorização no mercado internacional, enquanto o milho enfrenta pressão devido à elevada oferta. Outros dados econômicos mostraram que a inflação de alimentos e bebidas recuou pelo segundo mês consecutivo, com destaque para a queda nos preços de batata, cebola, manga, arroz e carnes. A liberação de recursos do Plano Safra 25-26, por sua vez, registrou um ritmo mais lento de desembolso em comparação com períodos anteriores. E agora vamos comentar do mercado do leite. O crescimento expressivo da captação no segundo trimestre deste ano pode ser explicado por um conjunto de fatores. Entre eles, destaca-se a rentabilidade ao produtor, ainda em patamares satisfatórios, que tem estimulado investimentos em tecnologia e manejo, inclusive confinamentos, favorecendo a diminuição dos efeitos típicos da entre-safra. Outro ponto relevante é a maior formalização da produção, também associada à melhora da rentabilidade, que tem reduzido a participação de volumes comercializados de forma irregular e ampliado o registro oficial de captação. Adicionalmente, a ausência de adversidades climáticas significativas colaborou para o desempenho positivo. Diferentemente de 2024, quando enchentes no sul prejudicaram a atividade, o segundo trimestre de 2025 foi marcado por maior estabilidade climática, o que favoreceu a produção em diferentes regiões do país. As expectativas para o próximo trimestre apontam para a continuidade do aumento na captação de leite, uma vez que o terceiro trimestre, historicamente, coincide com o início do período das águas e com a safra no sul, principal região produtora do país. A coleta deve se manter aquecida, sustentada por indicadores de rentabilidade ainda favoráveis ao produtor ao longo desse período. No entanto, a variação percentual tende a ser menos expressiva
já que a base comparativa do segundo trimestre de 2025, frente a 2024, é impactada pelas enchentes ocorridas no Sul, que reduziram a produção no ano anterior. E agora eu vou conversar com Armando Hollenberg. Armando Hollenberg é presidente do IFAG. IFAG é um Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás. E nós vamos falar de um mega projeto que, entre IFAG e governo do Estado, é um projeto muito interessante. Nós vamos falar da pavimentação da GO 147, além de outras rodovias. Uma parceria muito interessante que está dando certo. Armando Hollenberg, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, Toninho, é uma honra minha estar aqui e trazer notícia boa mais ainda, né? Pois. Nós, que somos produtores e aqui da entidade do DNA do Agro, sempre está querendo dar notícia boa. Pois é, vocês agora, o IFAG, o sistema FAEG, IFAG, quer dizer, esse conjunto aí de entidades importantes para o desenvolvimento da agropecuária de Goiás, agora está aí, vamos dizer, numa nova empreitada, um negócio muito diferente, que é uma parceria com o governo do Estado para a melhoria das rodovias do Estado de Goiás. Me fala um pouquinho sobre esse projeto. Esse é um projeto pioneiro, Toninho. É um projeto que vem, mais do que nunca, devolver a nós produtores todo aquele imposto que nós pagamos, né, a taxa do agro, em forma de benefício, de fato. Então, a gente cobrou demais do governo a execução dessas obras. No entanto, a burocracia da máquina pública acabou não deixando essas obras serem entregues de uma maneira mais célere. E aí, nosso presidente Zé Mário aqui sempre nos ensina que se gravar vídeo e reclamar, resolver esse problema, nós não teríamos mais problema. Então, nós imbuímos para buscar uma solução desse processo. E aí se deu, a gente utiliza um marco regulatório das OS, uma lei de 2014, uma lei federal de 2014, que fez com que o IFAG pudesse ser essa instituição pioneira na execução dessas obras. É um modelo pioneiro na área de infraestrutura, no entanto, é muito utilizado na área da saúde, até na área da educação, muito amplamente utilizado. Então, a gente traz a celeridade do setor produtivo e amplia a transparência do setor público. Bom, e esse primeiro passo, por exemplo, é a estrada de Bela Vista a Silvânia, correto? Correto, esta é a terceira obra já lançada. Nós lançamos na semana retrasada, já tem obra em Passos Largos, que é a 178 a 180, na região de Jataí e Tarumã ali, e hoje a gente assinou o contrato com a 147, que é a GO que liga Bela Vista a Silvânia. É uma área altamente produtiva também, que vai ampliar, além das fronteiras agrícolas, também o tráfego naquela região, montando como se fosse um anel viário aqui para o pessoal sair de Goiânia. Agora, qual é o valor dessa obra de Bela Vista a Silvânia? Essa obra de Bela Vista Silvânia, ela está orçada no valor de 152 milhões de reais. Tem uma ponte sobre o rio, que ela é de mais de 50 metros, então é uma ponte cara, que encarece muito a obra. Mas mais do que isso, Toninho, a gente está falando aí que ela vai reverberar, aumentando a receita naquela região, incrementando quase 120 mil hectares de área produtiva, fazendo com que aumente o PIB, a receita bruta daquela região, em torno de 800 milhões de reais. Além disso, ela vai aumentar a trafegabilidade, o aumento de tráfego naquela região, trazendo turismo e toda a geração de comércio, mas um aumento de tráfego de mais de 50%. Então, eu estou falando de desenvolvimento puro, injeção na veia daquela região. E eu acredito muito na ampliação dessa área produtiva lá, não só nos 120 mil hectares calculado, mas também no incremento de produção das áreas já abertas, porque a gente consegue pegar com mais tecnologia. Então, você consegue ter, de fato, adubo chegando de uma maneira mais barata e saindo, escoando a produção de uma maneira mais barata. Então, acho que esse é o grande sonho de todo produtor rural. A região sudoeste, como é que está a região sudoeste? A região sudoeste está muito bem contemplada.
Então, a gente já tem essas duas obras, que é um 78 a 180 via IFAG. Tem algumas obras também via TARI sendo executadas na região sudoeste, que um TARI com a Goinfra e outro TARI com a Cereal. E a gente acredita que vai ampliar ainda essas questões. A gente vai estar assinando, Toninho, na sexta-feira, agora dia 19, às 19 horas, a obra da 461, que liga Novelândia a Mineiros. Então, a gente lá em Mineiros, nós vamos estar assinando esse contrato. Então, em breve, essa obra também vai estar no trecho para mostrar a eficiência desse modelo. Bom, e tem ainda mais 4 GOs que vocês também tá na alça de mira aí, né? Nós assinamos no tempo de colaboração 7 obras, e aí a gente tem um estudo de um aditivo para mais 5 ou 6 obras. A gente solicitou, o governo está analisando. As 7 obras que foi contratada foi a 180, a 178, 2 trechos, o A e o B, a 220, que é na região de Perolândia, a 461, que é essa de Novelândia para Mineiros, a 147, que é essa Bela Vista Silvânia, e a 206, que é Itarumã, Serranópolis. Então, encerrando esses 7 trechos, que são obras de alto impacto no setor produtivo. As outras demais, a gente está em estudo juntamente com o governo do Estado, visto que a gente amplia essa execução dessas rodovias. Agora, Armando, só para a gente finalizar, qual a importância desse trabalho do IFAG com o governo do Estado, fazendo aí a Infragó, IFAG Infragó, a importância disso aí? Toninho, então a importância é devolver para o produtor a infraestrutura para ele, o Funderinfra em forma de infraestrutura. Então, o governo, a gente sabe da boa vontade dele, e só foi possível graças à credibilidade do governador Ronaldo Caiado, um homem que tem 40 anos de vida pública, uma carreira livre, uma vontade do Daniel Vilela, como vice-governador, de imbuir nesse processo, e sem dúvida nenhuma, o Zé Mário, que sempre foi um entusiasta do setor e sempre enfrentando esses gargalos do setor, que é a infraestrutura. Então, a gente construiu isso com muito debate, com muita transparência, para que a gente pudesse alcançar esse foco, que é o quê? Devolver para o produtor o que ele está pagando em forma de infraestrutura. E outra, desenvolver o estado de Goiás, que a gente precisa ampliar. A gente acredita que em breve nós vamos ser o segundo estado maior produtor do país. Nós só vamos perder pelo Mato Grosso, pela dimensão de área do Mato Grosso. No entanto, com maior área de produtividade por área vai ser o estado de Goiás e o segundo maior produtor de grãos desse país. E resolvendo um baita de um problema que é o gargalo logístico do setor produtivo agropecuário. Esse é um grande calo que precisa ser resolvido e já está sendo, vamos dizer, pelo menos uma boa parte entre o IFAG, que é o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária em Goiás, e também o governo do estado. Armando, parabéns aí pelo trabalho de vocês, sucesso, espero que realmente isso aí venha de encontro àquilo que o setor agropecuário precisa e necessita muito, que é a infraestrutura, a logística do estado de Goiás. Um grande abraço, muito obrigado, e o que precisar, o nosso programa está à sua disposição, ok? Um abraço. Muito obrigado, Toninho, é sempre uma honra estar aqui com você, com toda a sua audiência que tem aqui no setor, e sempre é uma honra também para contribuir com o setor. Saiba que a todos vocês possam contar com o IFAG, que tem no seu DNA o produtor rural. Nós temos a FAEG, o Senai e a ProSoja como sócios fundadores. Nós temos um produtor rural, que sou eu na presidência do IFAG. Estarei sempre lutando em prol do produtor rural. Tá bom. Um abraço, obrigado. Abraço. E depois do intervalo, eu vou conversar com Cristiano Palavro. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar da próxima safra. Como é que ela vai ser? É um minutinho só, nós voltamos já. Nós estamos de volta e agora vamos falar do mercado do café. O setor cafeeiro é um setor muito importante aqui no Brasil.
E segundo o relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, o Brasil exportou 3.144.000 sacas de 60 quilos de café de todos os tipos, agora no mês passado, em agosto, uma redução de 17,5%, frente aos 3.813.000 sacas embarcadas no mesmo mês do ano passado. No entanto, a receita cambial aumentou 12,7% no período, alcançando 1.101 bilhões de dólares. A diminuição no volume embarcado já era prevista, de acordo com o presidente da entidade, que é o Márcio Ferreira, em razão dos recordes obtidos em 2024 e da menor disponibilidade de café após uma safra abaixo do potencial máximo produtivo. O presidente do Secafé observa que o tarifaço de 50% imposto pelo governo Donald Trump sobre os cafés brasileiros exportados aos Estados Unidos acentuou essa redução. Os americanos deixaram de ser os maiores compradores do nosso café em agosto, descendo para o segundo lugar com 301.000 sacas importadas de negócios realizados antes da vigência do tarifaço, o que implicou uma queda de 46% ante o mesmo mês do ano passado e de 26% contra julho deste ano. Assim, os americanos ficaram atrás da Alemanha, que importou 414.000 sacas no mês passado, pelo menos é o que revela o presidente da Secafé, que o tarifaço também repercute no mercado internacional. Se esse tarifaço persistir, além de as exportações de café do Brasil seguirem inviáveis aos Estados Unidos, os consumidores americanos também enfrentarão preços onerosos para degustar sua bebida favorita, uma vez que não há oferta de outros países para suprir a ausência brasileira no mercado dos Estados Unidos, criando-se assim um cenário inflacionário por lá. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da próxima safra, 25-26. E o que nós podemos esperar dessa safra? Cristiano, bom dia, tudo bom? Muito bom dia, meu amigo. Prazer estar aqui novamente contigo. Safra novamente começando. Atenções agora vão migrando do mercado para o clima, né? É verdade. Já temos algumas chuvisqueiros aí acontecendo no nosso estado de Goiás e algumas outras regiões do país, mas plantio mesmo, fora áreas irrigadas aí que devem começar mais no início aí do pós-vazio sanitário. Ainda não vejo que setembro ainda será um mês já de plantio cheio, mas uma safra que começa, como sempre, né, Antônio? Cheia de desafios. Os desafios esse ano não são diferentes, grandes desafios, margens apertadas, crédito limitado, mas temos que produzir, ter fé e buscar novamente as melhores oportunidades do mercado, porque de fato temos margens muito apertadas de novo. Se a gente der uma olhada aí pelo retrovisor, a conjuntura está mais curta esse ano, né? Quer dizer, os favorecimentos estão mais longe, né, para a nossa agropecuária, né? Exato, exato. Isso tudo já se reflete no crescimento esperado da nossa produção, né, Antônio? A gente vê que depois de 4 a 5 anos, com crescimento médio de área que girou ali entre 3% no último ano até 7% a mais em 2022, nesse ano de 2025 para 2026, a gente chega com uma expectativa de crescimento na área de soja de apenas 1,4%. E isso é fruto principalmente de uma margem apertada, encontrando produtores menos capitalizados e encontrando um crédito caro e escasso. Então, assim, realmente vai ser uma safra de menores investimentos, menor crescimento de área, a gente já sai com potencial produtivo um pouco abalado e ficamos aí agora na mão do clima, né? Resumindo, de maneira geral, está todo mundo com medo. Tá. Não é diferente do que a gente enfrenta sempre, né? É sempre desafiador esse momento. Mas agora a gente vê um certo desânimo, né, Antônio, com essa falta de previsibilidade, muita instabilidade política aqui dentro do país. A gente está vendo não só a resistência dos produtores por parte dos fundamentos do mercado, da oferta e da demanda, mas muita preocupação com o geral, né, com o institucional no Brasil. Acho que tudo que está acontecendo no nosso judiciário, tudo que está acontecendo lá fora,
essa instabilidade. Vou dar um exemplo para você, né, Antônio? Há 30 dias nós estávamos conversando aqui e tinha um acordo China e Estados Unidos na mesa, tinha o fim da guerra Rússia e Ucrânia, Israel estava quietinho lá com o Irã. 30 dias depois, o acordo parece distante, vai ter um encontro aí agora entre Trump e Xi Jinping, pode ser que melhore, mas realmente não houve muita negociação nesse meio tempo. A Rússia nunca atacou tanto a Ucrânia quanto está atacando nos últimos dias. Israel chegou a atacar até o Catar agora nesses últimos dias. Então, realmente há muita instabilidade no mundo e isso afeta diretamente o nosso negócio. Temos a maior parte das compras da segunda safra ainda para serem feitas. Se essas guerras intensificarem, podemos ter novos momentos especulativos de alta para fertilizante. Tem a questão China e Estados Unidos que atrapalha muito a previsibilidade do produtor brasileiro, porque a gente fica, será que vamos ter uma demanda sobressalente ou não? O preço hoje que é ofertado ao produtor não é tão animador, mas ao mesmo tempo, se ele não fecha e cai, há uma preocupação. A gente vê uma grande estabilidade política no Brasil, mas o dólar está caindo, então tem muito jogo ainda a ser jogado e o produtor no meio disso tudo está numa situação delicada. Agora é hora de focar em produzir, que o primeiro passo é ter o produto. Depois, realmente, ao longo da safra, antes, durante e depois, vai se negociando, mas o foco agora realmente vai ser sobre o clima e o que as previsões mostram são condições favoráveis, mas clima é clima, né, Antônio? Pode mudar da noite para o dia. E essas condições climáticas realmente talvez é as que preocupam mais. Com certeza, porque toda a instabilidade... Tendo o produto na mão, você enfrenta. Você enfrenta, você vai, você pede um prazo, você negocia, você dá um jeito. Agora, eu vendo, mas não vou perder, vou empatar, enfim. Agora, a condição climática aí é outro departamento. E parece que a coisa está... Ainda há uma instabilidade, acho que principalmente para quem está no sul do Brasil, existem preocupações que a gente pode ter a formação de um laninha novamente, pode ser um laninha rápido, mas o ano passado nem formou um laninha, já foi problema para o sul. Então, para quem está no sul do Brasil, isso preocupa mais. Mas, assim, ter um clima tão favorável como tivemos no ano passado aqui para o Centro-Oeste é difícil, né? Uma repetição de um clima tão bom. E realmente fica a preocupação, porque é isso que você colocou, Antônio. Tendo o produto, a saída. Quem tem uma quebra de safra muito grande, a situação fica extremamente complicada. Num momento em que já não está fácil ter um crédito limpo, já não está barato captar dinheiro no mercado. Está um cenário bem complicado. Parece que a boca pequena aí, a gente conversa com um, conversa com o outro, parece que o dinheiro não tem assim, como está se falando não, né? Como o governo previu, né? Ou está jogando no mercado, né? Está bem mais curto, né? Muito mais curto. A gente viu o anúncio do Plano Safra esse ano. O problema não é anunciar, falar todo mundo fala. Todo mundo fala. Quero ver fazer, quero ver aplicar. A gente sabe que muito do que foi anunciado no passado não foi cumprido. A gente sabe que não tem uma agenda clara desse governo em favor do nosso agronegócio, né? Então, há uma preocupação sim, porque pelo menos quando a gente tem um respaldo, né, do poder público, dá mais segurança para o setor. E não é isso que a gente sente. Acho que todo produtor que está nos ouvindo aqui sabe que esse respaldo não é o que a gente tem nesse momento vindo da política brasileira. Como diz o próprio governo, nós temos mais narrativas do que realidades, do que coisas concretas. Narrativas tem muitas, falácias tem muitas, mas... O que interessa é o palpável, e o palpável parece que está meio sumido do mercado. Antônio, assim, não dá para dizer que se esperava diferente disso, né? Acho que tudo foi construído através de uma narrativa, a gente está continuando uma narrativa que foi eleita lá atrás. Então é uma coisa complicada. Mas só que a hora que essa narrativa tornar uma realidade, não vai ser bom. Eu vou te falar, para voltar à realidade normal, funcional, aí vai ser complicado demais. O preço que nós vamos pagar é muito alto. Exatamente. Mas assim, o produtor é resiliente, o mercado vai dar oportunidades ainda. Me preocupa um pouco o dólar em queda, mas a soja veio se valorizando ao longo desses últimos meses. O milho caiu menos do que o esperado pelo tanto de produção. O boi está lá na sua casa perto dos 300, navegando. Então tem que fazer o dever de casa, contar com uns profissionais ali para ajudar na hora da negociação. E trabalhar, que é isso que a gente sabe fazer e vamos superar mais essa. 2026 está aí, construir um futuro melhor para o nosso agronegócio e para a nossa nação. País. É verdade. Cristiano, mais uma vez, obrigado, muito obrigado mesmo e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite, meu amigo. E qualquer dúvida que você tiver, procure o pessoal da Pátria, bate um papo lá com eles. Chega, senta lá, vamos traçar um plano de trabalho que eu tenho certeza que vai dar certo. Bom, e o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o programa com a seguinte frase. Em períodos de conflito e intolerância, o respeito é a melhor maneira de fazer a diferença no mundo.
Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.